Boa noite, boa noite. Vamos nós para mais um episódio do Redireção. Boa noite, gente. Ah, tá nós duas hoje, olha lá. Acabei de A ver gente também. sempre fica assim, abre uma, abre na outra, né? De tão acostumada com o negócio. Mas hoje o episódio do Redireção tá sensacional. A Renatinha vai falar só a primeira frase, que ela definiu a nossa convidada. Não, porque daí a Edi me passou, e aí eu fui ver, né, quem era, tal, pelo Insta, pra gente já tá assim, né? Aí eu falei assim, amiga, pelo que eu entendi nunca foi sorte, sempre foi Deus e trabalho, né? Aí ela falou, exatamente. Falei, então é isso que eu entendi. Uma baita mulher de fibra. Daqui a pouco vocês vão saber quem tá com a gente. Pode rodar a vinheta. Arrasou. A gente vai, antes de apresentar a nossa convidada, falar o versículo que define a vida dela. Lucas 1:37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Hoje a gente tem aqui com a gente no estúdio Juliana Gomes. Juliana é uma empresária. Na oração, eu falei, Deus, que o Senhor multiplique discernimento e sabedoria, porque ela é o esteio da família dela e daqui a pouco vocês vão entender. Ela se faz num meio extremamente difícil e complicado e ela tem uma agenda daquelas que só Jesus na causa, mas hoje a gente conseguiu laçar. Ju, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ju, muito obrigada. Prazer estar aqui. Amei seu jeitão, todo que bom. descolada, tipo Edilane. Isso aí. Oremos que eu vou sair daqui assim, né? Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer, né? Especialmente porque tem propósito, né? Tem a palavra de Deus, são pessoas cristãs, pessoas da fé. Então, acho que não podia ter um lugar melhor para eu iniciar, né? Essa coisa que eu sou totalmente avessa, a Ed sabe. Eu vim por causa que era propósito, porque era de Deus, porque era ela, que era vocês, né? A Ju é uma pessoa do meio do futebol, desde sempre. Eu vou deixar ela contar a história dela. E a coisa mais linda que eu já vi, assim, além do permanecer na fé, da renúncia com relação àquilo que são pratos do mundo, ela mantém a família, e eu posso falar isso de causa conhecida. A família dela, o jogador Felipe Anderson, que hoje está no Palmeiras, a família dela é o que é porque tem ela por trás. Não estou exagerando, né, Ju? Eu só acrescentaria que atrás de mim, quer dizer, comigo tem Deus. Amém. Mas aí Deus me dá esse discernimento, essa sabedoria, a força, a energia. E são muitos desafios, você sabe, você tem uma vida muito parecida com a minha. Então, é isso mesmo. Quantos anos, Ju, nessa vida doida do futebol? Já tenho bota aí uns 20 anos. Nossa. Já tô doida para aprender todas as táticas. 20 Como anos. ser. Eu amo ensinar, amo aprender, então estou disponível. Quem quiser. Assim, na verdade, eu tenho essa vontade mesmo, né, de disponibilizar, porque eu vejo que as pessoas são muito leigas, né? Elas veem tudo pelo aquele 1 minuto lá do Instagram, né, da vida das pessoas, do futebol. E o futebol é o off, né? A Ed também trabalha ali. Começou a entender melhor como funciona, o buraco é mais embaixo ali, né? É um mundo enorme. Então, a gente realmente tem muita gente que precisa desse apoio, né? De informações mesmo. Nem tudo na vida é dinheiro, né? Conexão, aprendizado, sabedoria. E, Ju, como é que é para você? Porque hoje você não é só a pessoa que cuida das coisas do Felipe, mas Sim. você cuida das coisas do Felipe, das coisas da sua família, das suas coisas. Como é que você faz para administrar tudo isso? Sim. Em primeiro lugar, assim, é a questão da família, da base, né? Nós sempre nos conectamos, desde sempre, antes do Felipe ser um jogador, a gente era já uma empresa. Meu pai sempre falou isso. A família é uma empresa, né? Então, a gente sempre viu ali, tentou ver o potencial de cada um, o que fluía bom. Meu pai e minha mãe conduziram a gente assim, um ajudar o outro, um lava, bota a mesa, outro tira a mesa. Então, a gente foi lá desde o início, assim. Então, foi muito mais fácil, né? A gente entender que nós só tínhamos nós. Porque sempre foi os pais e os filhos. A gente nunca teve parente que nos procurou, a gente nunca teve ninguém assim.
Então, a gente conviveu com eles, mas a gente indo atrás, né? Então, assim, a gente aprendeu a sobreviver a isso. Então, a gente falou, a gente tem que ser mais unido possível. É nós e nós. E é a nossa frase até hoje. Então, é isso, né? Então, vocês sabem que eu tenho a minha empresa, aí tem a Karine, que é, digamos, a nossa CEO, que hoje me supera, porque eu falo que ela tem... que a minha meta é sempre eles me superarem, né? Mas isso com base no que você direciona, né, aí. Mas sempre superar, né? Não limitar, porque cada um tem o seu limite, cada um tem o seu mundo, né? Deus desenhou cada futuro de cada um. Então, assim, a primeira coisa é ter pessoas de confiança, pessoas de princípios, né? Porque melhor que eles não tem. E se especializar no que cada um ficar responsável, que é muito importante. Assim. Vocês são em quantos mesmo, Ju? Nós somos em 6, né? 6. Eu sou a mais velha, o Felipe é o mais novo, a Duda é mais nova, aí tem o Felipe, aí a Kátia, o Juliano Anderson, a Karine. Então, cada um ali tem uma... Cada um tem a sua vida... Um dom. Cada um tem a sua vida particular, mas a gente se completa. A Ed entende um pouquinho, porque a Ed vive um pouco disso na empresa dela, pelo que eu sei, né? Então, sempre tem alguém ali da família, mas que tenha o conhecimento para viver aquilo. Ou se não tiver, que busque. Exato. Mas tem que ter a vontade, sabe? A gente sempre deixa claro isso. Porque senão também pode ser um caos, né? É verdade. Ô, Ju, o Felipe começou muito novinho. E desde sempre você ali do lado dele. Sim. Na verdade, no início, eu não estava muito. Porque eu já comecei a trabalhar muito cedo. Com 14 anos, trabalhava fora. Meu pai também era gari, minha mãe era dona de casa. E meu pai trabalhava muito. Meu pai saía de casa às 5 da manhã, chegava às 8, fazia muita hora extra, porque era 7 pessoas em casa. Pai, mãe e filho são 7 pessoas. Então, a minha mãe era aquela acolhedora. A minha mãe que deu, sabe assim, a parte... Eu falo que a parte mais importante foi ela que fez. Porque quando você está começando, você está forjando a sua personalidade, tudo aquilo até os 12, né? Tudo aquilo de bom e de ruim, que a pessoa acredita em você, que a pessoa, sabe, compra o teu sonho, que a pessoa vai atrás de realizar aquilo, não pode ter nada mais importante que isso, né? Falo, mãe, eu só peguei o que você fez e tô seguindo a nova fase. Mas ela que ficava com ele, porque eu não ficava em casa, né? Então, ela que acompanhava nos jogos, eles sempre foram muito conectados, que ele é o mais novo, muito parceiro. Então, ele começou num projeto social na companhia de polícia militar que tinha lá na nossa cidade, que eles faziam esse projeto para evitar que as crianças fossem para as drogas. Era uma cidade muito nova, muito perigosa. E a minha mãe e meu pai, servidor público, mas estava quebrado, imagina cuidar de 7 pessoas e tal. E minha mãe sempre foi muito inteligente. O Espírito Santo, eu falo, né, através de... A gente tem que tomar muito cuidado nisso, né? Ela ouvia, ela pensou, não temos condições, mas tem alguma forma. Aí ela foi, encontrou esse projeto, colocou nós todos. Que legal, gente. Só que não deu, né? Porque todo mundo foi embora. Né? Na segunda semana, errava, o policial falava, polichinelo, não sei o quê. Eu falei, todo mundo, não estamos gostando, não. Felipe fazia tudo. Felipe fazia tudo, a gente não. Então, deu uma semana. Ela é inteligente, que ela botou todos, tem que ter mais chance de alguém. Mas, assim, deu uma semana, só ele ficou mesmo, só ele queria. E aí, ele foi se destacando na cidade, foi sendo emprestado, né? Existe esse projeto até hoje, a gente ajuda esse projeto. Mas já jogando aí? Hã? Já jogando? Não, aí foi o início, que era 6 anos, mais ou menos, quando ele começou. Fazendo, tipo, exercícios? Como que Não, era uma escolinha, é um projeto, né? Que é, assim, geralmente, os meninos sempre sonham em ser jogador e as mulheres modelo. É uma coisa unânime. Né? Então, eles fizeram esse projeto, eles fizeram a leitura, esse batalhão lá da polícia, o 26º Batalhão. Que legal. E eles fizeram um projeto no batalhão. Então, eles conseguiram uma área, tem um campo de terra que ele jogou lá até hoje. E tem, acho que, mais de 400 crianças, sabe? São crianças muito carentes. Tem até hoje. Tem até hoje. E lá, minha mãe e ele era muito parceiro, então, assim, não tinha dinheiro, mas a minha mãe lavava todas as roupas, ele dobrava todas as roupas, a gente dava os nossos jeitos, sabe? A nossa vida, até hoje, é baseada nisso. Em não ter oportunidade, você cria ela, você fica de olho, você se reinventa. E foi assim. Então, nessa época, era mais a minha mãe, porque eu ficava fora o dia inteiro. Porque a gente morava numa cidade que é a chamada Cidade Satélites, nos arredores de Brasília, né? Então, era uma cidade que era do zero. Quando a gente chegou, só tinha a gente e mais 2 pessoas. Era tudo barro, não tinha nada. Tinha chafariz. A minha mãe pegava água em chafariz. Acabou, né, arrebentando todas as veias da perna. Então, assim, bem difícil. Meu pai passava o dia todo fora trabalhando para tentar... Era uma... digamos assim,
Era um programa do governo que ele ia contemplando, você se inscrevia, passava das reuniões. Meu pai lutou uns 5 anos, conseguiu ganhar esse lote, e depois tinha que ver a luta de construir a casa. Então, meu pai ficava muito fora. Então, era minha mãe, né, que ficava com a gente. E eu sempre fiz a leitura disso, que era muita coisa para ela. Então, Deus sempre colocou no meu coração de ajudar, ou lavando prato, ou alguma coisa, eu tinha que ajudar. E todos fomos assim. E aí, então, nesse primeiro momento, eu sempre gosto da honra dela, que para mim ela foi o mais importante na vida do Felipe, assim, é minha mãe, sabe? Que lindo. Você sabe, né? A mulher linda que ela é. Então, eu sempre falo, mama, o que eu faço é muito fácil. O que a senhora fez naquela época, não tem, sabe, assim, é difícil, né? Porque a gente já era muito julgado naquela época, assim, porque na minha rua a gente era os mais humildes, né? E isso não era um problema para nós, mas para eles eram, né? Então, uma época que meu pai... Desculpem, gente. Era a época que meu pai... É só emoção de alegria, tá? Porque a gente é Você grato. tá contando do que Deus fez, né, Ju? Exato. Não tem nada de tristeza e vitimismo, porque não temos por que sentir isso, sabe? E aí, meu pai... Então, meu pai era servidor, mas quebrava. E o Felipe nasceu numa época que era a quebradeira total, assim. Não sobrava nada do salário do pai. Então, a minha mãe tinha a inteligência de Deus. Então, assim, ela começou a escrever o Felipe na escolinha. Aí ele começou, se perguntou. A escolinha lá treinava. Fazer os treinos. Aí eles conversavam com os meninos. Aí minha mãe, por exemplo, suplementava do dinheiro que ela nem tinha das diárias para suplementar os meninos que eram muito magros, tinha muita desnutrição. Sabe, era tipo isso, era para tentar não só o futebol, mas através dali, sabe, tentar mudar a vida daquelas crianças. E o Felipe foi muito participativo nisso, com a minha mãe. E foi indo. Aí depois, como eu falei para vocês, se eu esquecer alguma coisa, vocês me ajudam, porque às vezes me dá um branco, sabe? Depois do Covid, minha filha. E aí foi assim. O que você tinha me perguntado antes? Dele, como que ele foi parar aí? Como é que... Você desde sempre, agora você colocou pra gente, não, teve uma fase que foi sua mãe. Foi minha mãe. Em algum momento você assumiu. Aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ele começou nesse projeto social e era muito carente, como eu falei para vocês. Então, ele começou a crescer muito. Sabe assim, todo mundo via que ele era muito diferente, que aquele terrão não dava para ele mais. Então, ele foi emprestado para um clube com mais estrutura. Ele foi para esse clube, que é na cidade do lado, que é o Gaminha. É a base do Gama. E lá ele tinha uma estrutura melhor. E aí eles fizeram uma peneira lá e vieram os empresários de Curitiba. E, na verdade, eu estou sabendo, depois de muitos anos, que eles não vieram nem para ver ele. Eles vieram para ver outros garotos selecionados. Meu Deus. Mas quando chegaram lá, falaram assim, olha, a gente veio para ver aqueles, mas a gente gostou daquele. E aí, me lembro, eu vou no lugar bastante, porque eu visito todas as escolinhas dele também, nas férias. Agora já tem um tempo que a gente não foi, porque, né, correria, nem sempre dá, mas a gente está sempre em contato. E aí, perguntou para ele, debaixo de uma árvore, que é tudo muito assim, lá é mais organizado, mas assim, ainda é mais rústico, sabe? Uhum. Porque essa base, na época, era um empresário que fazia do bolso dele mesmo. Então, ele tinha um galpão, tinha uma área, ele fazia lá. E aí perguntaram para ele, você quer ser um atleta profissional? E ele, debaixo lá dessa árvore, lá, sem chuteira, eu quero. E aí foi para o Paraná, tinha uns 12, 13 anos, não sou muito boa, mas era mais uns 12, 13 anos, para essa peneira com mais 5 meninos. E assim, eu vejo sempre a mão de Deus na nossa vida, sabe? Porque isso ajuda você a ficar mais firme, né? Ah, eu passei aquilo, Deus me ajudou, isso aqui não é nada, sabe? Então, assim, eu me lembro que era uma questão muito grande a minha mãe autorizar ele ir. Porque eles eram muito apegados, né? Mais novo. O Felipe tem uma coisa que o parto dele foi difícil. Para minha mãe tem pressão alta, ela ficou muito mal. Ele também, eles ficaram internados. Então, minha mãe teve sempre uma coisa a mais com ele, assim, sabe? Uhum. Tinha uma época que ele teve anemia, essas coisas, quando era bebê. Então, ela sempre, né? Ele é o mais novo, ela sempre deu muita atenção para ele. Então, a gente não acreditou quando ela ficou tranquila e falou, não, filho, você quer ir? Aqui não tem estrutura, não penso que você vai desenvolver algo bom, então vai tentar. Então, isso eu acho que foi uma das coisas assim, da mão de Deus, sabe? Que ela deixou... Claro que ficou com aquela tristeza, chorou todo mundo, mas ela deixou ele ir.
E aí a gente queria ir, só que não foi possível, porque o pessoal sempre fala assim que é melhor eles irem sem o conforto da família, porque aí eles passam por aquilo, porque a vida de jogador, o nível de dificuldade só vai aumentando a cada dia. Então, se a pessoa não passa por aquilo ali no início, quando vai começando a chegar, não consegue, sabe? Então, hoje eu até entendo que foi melhor, como aconteceu. E ele foi sozinho, 16 horas, a gente tinha R$15. Tem até uma matéria que eu fiz na época para homenagear ele, que eu tinha um amigo da Globo que já tem meus contatos, você sabe como é que é. Era lá da rua, uma pessoa simples, mas era uma pessoa que a gente tinha amizade. Ele foi, viajou 16 horas, eles 4 meninos para o Paraná. Fez o teste no Curitiba, no Astral, que era uma categoria de base do Curitiba na época. Passou, ficou. Só ficou ele. Os outros 4 não ficaram, não conseguiram ficar. Nossa. Foram aprovados, mas não conseguiram ficar pelo grau de dificuldade. Então, tipo assim, faltava coisa para comer. Né? Você acha que começou a jogar bola? Não, sentiram falta da família, né? Então, o Felipe nunca ligou para nós para falar nenhuma dificuldade dele, nem hoje. Eu tenho que meio que tentar entender, sabe? Mas você tem essa sensibilidade, né, Ju? Eu tenho. Você percebe a necessidade. Tenho. Na verdade, eu conheço muito eles, né? Então, assim, só o movimento do olhar, ou assim, a gente já sabe, né? E aí, a gente vai tentando ver isso, né? E cada um tem uma linguagem, sabe? Eu acho que a gente também tem muito isso de perceber, por exemplo, quem flui melhor para cada coisa. A gente vai meio que fazendo isso, né? E aí, do Curitiba, da base? Aí, da base do Curitiba, aconteceu a vida dele, assim, a carreira dele é muito espiritual. A gente sempre entendeu muito isso. Porque acontecia coisas, assim, que quando foge muito do normal... Você sabe que é Deus que está ali. É ele que tá então, fazendo assim, mesmo. ele foi... fez o teste... Um chuteira que nem era dele, furada, apertando o pé, passou. Nossa. Sabe, assim, os outros meninos que foram não conseguiram ficar, voltaram para casa por necessidades, por falta da mãe, do pai. Ele não voltou, ele foi embora e não voltou mais. Desde esse teste, ele nunca mais voltou para casa. Então, ele ficou lá 6 meses. Aí tem uma lei que rege, né, o futebol, a Lei Pelé, se eu não me engano, é essa ainda. E lá diz, né, que tem uma idade para ficar no clube, alojar no clube. E ele tinha 13, era com 14. Então, eles mandaram ele de volta para Brasília. E nisso, você sabe, né? Pô, ele passou, fez tudo isso, voltou para casa. Aí eu falei para minha mãe, que eu sempre fui muito ligada, assim, né? Eu via os movimentos dos caras, como eles vestiam, como eles falavam, o que eles falavam. Eu ficava olhando para entender. Então, no primeiro momento, eram os meus pais que eu tive que respeitar, mas eu ficava por trás, falando, mãe, achei estranho, mãe, isso aqui... E aí, nessa coisa, eu falei, mãe, ele fez tudo isso. Vamos mandar de volta. Aí eu me lembro que a gente conseguiu um dinheiro emprestado, colocou ele no ônibus, mandou ele de volta, ele ligou e falou, ele passou. Vamos ver o que vai fazer aí. Aí, nisso, eles mandaram para o Santos. Ele passou e ficou 8 anos lá. Foi para o Santos, passou, ficou na categoria desde a juvenil até 2013, quando ele foi para a Itália. E aí, quando ele foi para a Itália, aí já era você, né, Ju? Não, no Santos, ele veio com 13, 14 anos. Meu pai ficou 6 meses com ele, porque meu pai é funcionário público e ele tirou aquela licença não remunerada. Ah, sei. Mas depois ele falou, Ju, tem que voltar a trabalhar, né? Era muito complicado, ele ficava pensando na minha mãe, no sustento, toda essa coisa. Ele nunca aceitou muita gente ficar ajudando, sabe? A vida dele é esse trabalho. Minha mãe é a família, ele é o trabalho dele, sabe? Então, eles não estudaram, não tiveram família, não tiveram nada. Então, assim, para eles, a família... Eles se dedicaram totalmente à família, tipo assim, os dois juntos. A gente não teve família, mas a gente quer ter a melhor família possível. Então, a gente vem disso, entendeu? Dessa estrutura, dele. né? E aí, ele ficou alojado no Santos 1 ano, só ele. Depois, muita coisa foi acontecendo. Aí, meu pai conseguiu vir em 6 meses. Quando meu pai falou, Ju, para mim não vai dar, aí eu assumi. Aí, tinha uns 14 anos. Ele tinha uns 14 anos, 15, por aí. Que demais. Aí, até lá, eu tô com ele. Tem 2 anos que ele se casou e que a gente não mora junto. Mas são uns 14 anos na mesma casa, rodando aí os países. Tanto que a Ju tá no Brasil agora. Morava lá na Europa. Com ele. Sim. Ô, Ju, e como que tá para você voltar? Olha, nós amamos o Brasil, né? A gente é muito patriota e a gente acredita muito que a mão de Deus está sobre o nosso Brasil, né? Sobre o nosso país, apesar de todos os pesares. A gente acredita muito na soberania de Deus sobre o bem e o mal e que a gente tem que saber viver onde você estiver.
Então, assim, a diferença é muito grande, mas tem muitos pontos positivos, tem muitos pontos negativos. A gente pega nos pontos positivos, E vai. os negativos a gente vai fazendo ali com cautela, sabe assim, com Deus e vai indo. A gente está muito feliz de voltar para o nosso país. Foi incrível o nosso tempo lá, mas a gente acreditou que Deus deu sinceramente de voltar para casa. Era essa é a sensação. ainda mais depois da pandemia, assim, sabe? Aí as crianças crescendo, né? Ele quer ter mais filho. Lá você fica mais sozinho, né? Era tudo assim, a gente é muito, como é que fala? A gente não pode reclamar muito, porque a gente é uma vida muito privilegiada, né? Mas mesmo assim, você é um ser humano. Se você tem privilégio, não, você tem faltas da sua claro. mãe, Com seu certeza. filho, sabe? E ainda mais ele, né? Que saiu de casa com 12 anos e não voltou. Então, assim, a gente está muito feliz, né? Por exemplo, a minha mãe sempre sofreu muito por essa falta dele, né? Nossa, imagino. Ela deve estar muito Porque seu feliz, filho ir embora com 12 anos, não voltar mais e tiver uma vez por ano, sabe? Mesmo que a gente levava ela lá, não é a mesma coisa. Hoje ela vem para consulta aqui em São Paulo para almoçar com ele, Que na demais. casa dele. Então, assim, a saúde dela mudou de um jeito sobrenatural. Pela coisa emocional mesmo, sabe? Porque tinha os 4... Assim, ela sempre ficou muito tranquila porque tinha eu com ele. Ela sempre fala, se vai falar com ela, deixa eu falar. Assim, ela fala, eu ficava tranquila porque eu sabia que você estava lá e que você era... Eu peguei como, assim, uma missão mesmo. É como se fosse meu pai e minha mãe. Eu não filho, posso, né? como seu Exato. filho. Eu fiz esse papel. Então, isso deixava ela mais tranquila. Mas não substitui. Ninguém substitui o papel do outro, né? Então, eles têm essa falta um do outro muito. Então, isso estava muito latente nele também, sabe? E nela, né? Na família, né? Ô, Ju, e você, pessoalmente falando, permanecer nesse meio, que é o que a gente começou conversando Sim. aqui, é um meio bastante complicado, né? E você permanecer, você não ceder a toda a sedução Sim. desse meio. De onde você tira forças? A gente sabe que é de Deus, mas Sim. como é que você faz isso no dia a dia? O propósito. Quando a gente vive um propósito, é difícil. Tenha vontade de desistir de todas as partes, de falar, pô, chega, não quero mais. Você sabe como é que é. É vida normal para todo mundo, no que é bom e no que é ruim. É como você passa, como você vê, até a fé que você está. Então, assim, cavar a nossa raiz. O Felipe sempre fala muito isso. A gente fala que ele é o pastor da nossa casa. Quanto mais situações for acontecendo, mais firme a sua raiz tem que estar com Jesus, né? Porque aí Jesus te segura e você consegue absorver aquele que ele está te segurando. Porque às vezes ele está te segurando e você não está percebendo, né? Você não usa aquela segurança que ele está te dando. Você continua na sua insegurança. Então, assim, é essa raiz mesmo de Deus, de buscar a Deus. Por exemplo, eu tenho ferramentas, né, gente? É coach também, aí você sabe. Coach diferente. Aí que eu não sou aquelas coach aí que fica falando Ela de Deus, não fala é. disso, aquilo. Eu acho que tem que ser alinhado. É isso Se a aí. pessoa está em Deus, aí fala de Deus. Mas se não está muito, Não usa o nome de não Deus. usa. Mas tá é meio certíssimo. banalizado isso, né? Mas, enfim, aí... O que você falou mesmo? Sobre como é que você se mantém, sabe? Não, é a ferramenta. Por exemplo, eu gosto muito, funciona muito para mim. Eu falo que a minha arena é meu banheiro. Então, pela manhã, eu gosto sempre de acordar um pouco mais cedo, porque você sabe que depois foi. Já era. Foi. Então, assim, ali eu tenho um sabão mais cheirosinho, que eu me presenteio com esse momento, entendeu? Ai, que lindo. Então, eu invisto nisso. E aí, eu fico ali, eu coloco um louvor. Eu costumo falar que eu me batizo todo dia. O Felipe dá risada, que a água tá caindo, eu tô abençoando. Ó, Deus, livra aqui o infarto, que eu tô meio mais forinha do peso. Livra aqui, bala, leva, sabe assim? E vou orando ali, aí saio dali... Outra pessoa. Parada. Que acontecer no dia... Claro que às vezes a gente tá 30%, 50%, que é normal. Claro. Mas é essa raiz em Deus mesmo e buscar visualizar a situação, a pessoa e ver os movimentos que vão acontecendo, entendeu? Então, assim, eu montei, graças a Deus, eu te falei, tem os meus irmãos, eu posso contar com eles, cada um tem sua vida, mas a gente compartilha essa empresa. Isso já é muito bom. Aí tem advogados, contadores em todos os lugares, que são pessoas alinhadas sempre com o nosso princípio. Não são os mais badalados aos olhos do mundo, mas tá tudo bem. Porque Mas esse é um outro diferencial seu. Isso. Eu busco essas pessoas, assim, que tem alinhamento da gente. Ou, às vezes, a pessoa não tem ainda, mas você tá vendo que ela tá no caminho.
que ela tem princípio, caráter, e é ensinável. Todo mundo, eu não nasci sabendo tudo isso que eu sei, eu acho que ninguém precisa saber tudo, mas você tem que saber a fonte. Então, a primeira fonte para a gente é Jesus, né? Que você É isso busca, aí. e depois ele te ilumina, te conecta, você escolhe aquela pessoa que... Mas, e você, eu montei essa estrutura, né? A Conquest, que é uma... Você vai falar dela, ela nasceu no seu coração? Como que Nasceu no foi? meu coração. É porque, na verdade, você falando também, assim, a Conquist nasceu por essa necessidade de formalizar e ser profissional, que a gente é muito assim lá em casa com tudo que a gente faz. Então, eu sempre vi o Felipe além. Eu sempre entendi que ele era um nível diferenciado, e a gente falou, vamos fazer de uma forma profissional. Como é que tem que saber? Fui atrás, abrir empresa, fazer isso, fazer aquilo, assessoria de imprensa, vi o nível que os jogadores que ele queria chegar tinha que ter e já fazia. Porque era, tipo, profetizando, sabe? Eu sou muito disso. Então, assim, é um exemplo. Ele tinha marca registrada com 13 anos. Que tinha legal. site registrado com 13 anos. Eu falei, pô, ele vai virar, o pessoal vai te vender. Então, eu já vou comprar. Ai, E eu fui gente, olhar, que fui pesquisar, massa. era baratinho. Falei, pô, vou gastar R$50 com isso não, vou pagar esse negócio, um exemplo. Então, essas coisas, você vai profetizando, ajuda a visualizar o que você quer, sabe? Acompanhando os meninos que tinham, assim, as características dele na Europa, que era uma coisa muito longe. Que aí tu vai lá, né? Que tu quer chegar, mas tu vai passo a passo, entendeu? Você já olha lá na frente, Isso aí, né? Comecei a ver que ele é um jogador muito veloz, né? E ele é muito inteligente, habilidoso e ele é completo, né? Joga pela direita, joga pela esquerda, falta jogar no gol, entendeu? Então, isso é muito, muito difícil, muito raro e ele se cuida muito. Ele é um atleta, assim, nível Cristiano Ronaldo em cuidados, assim. Ele criou também... eu falo que ele é um coach. Na verdade, eu falo que ele me supera porque ele escuta mais que fala. Eu Felipe, já a falo mais gente que já escuta. quer você aqui, tá bom? Ó, aqui nesse aqui você vai gostar, hein? Porque ele Se a Ju às vezes, autorizar... A Ju Isso a vai arrumar Lohane um horário. também. Essa Lohane também. Ai, a gente quer a Agora Lohane também, porque... A Lohane seria maravilhoso, viu? Porque ela tem muita coisa boa pra falar. A Que história dela é linda. demais. Gente, Né? Porque ela também é do mundo da moda. As meninas sofrem muito. É como jogador, né? Ah, então a gente já convida o... A Lohane, assim, não sei se você já liram o livro da Gisele Bündchen. Eu É li. incrível. É aquilo, Eu li. né? Ser julgado o Gente, tempo todo, apontada, passar tudo que vocês imaginarem. E os dois têm um pouco uma relação com a história deles, né? E forma um casal tão lindo, né, Ju? Muito lindo, muito lindo. E assim, eles são muito amigos, sabe? Que eu acho muito importante isso. Porque a beleza vai passar, né? Um monte de coisa vai passar e vai ficar essa conexão, sabe? O cuidado. Isso é uma coisa que me chama muita atenção, assim, no relacionamento deles, sabe? Que me inspira bastante, assim. Que E ele é demais. um grude com você. Todos eles Eu falo que a são, gente né? é conectado, porque é diferente. Porque, assim, como a gente tem agora, né, tá casado, a gente meio que cada um vive mais a sua agenda mesmo. Mas a gente se fala todo dia. Então, isso é estar conectado. Então, a gente tem um grupo, então a gente faz essa ferramenta também. Ah, minha mãe está no mercado, lembrou dele, manda a foto da comida que ele gosta. Ah, ele está ali, minha mãe gosta de flores. Ah, mãe, lembrei da senhora. A gente vai fazendo isso. Então, a gente foi para lá 11 anos, mas a gente, se tu falar saudade, não dá tempo não, é porque tu quer abraçar, mas a conexão sempre foi a mesma. Porque a gente cria isso, sabe? Então, Foram 11 anos lá fora, Ju? foram 11 anos. Foram 8 Bastante anos tempo, em né? Roma. A gente foi aí os outros 2, né? 3 anos a gente fez entre Londres, Porto e voltou para lá. E é impressionante, né? Em Roma, como ele é conhecido, meu Deus do Não, em céu. Roma, Deus... ele tem uma promessa, né? Sobre a vida dele, que é... A carreira dele é através dele, né? Ele é jogador, mas não é para ele. É para a glória de Deus. Ele sempre soube disso. Que lindo. E a gente recebeu essa palavra de vários lugares, de vários países diferentes. Durante o tempo foi uma questão para ele, porque é muita responsabilidade, né? Ele sentia muito quando ele recebia essa palavra, porque... Imagina assim, cara, ele era um menino com fama, que eu falo que tem os pilares, né? Assim, os meus dizeres. Os pilares, né? Que as pessoas mais almejam, que é a fama, o dinheiro, o poder. Às vezes a pessoa tem a fama, mas não tem o poder. Às vezes a pessoa tem o dinheiro, mas não tem o poder, não tem a fama. Nós temos os 3 pilares. Deus deu os 3 pilares para nós, cada um na sua dimensão, né? E você não se perder, ou então você se perder, melhor isso, e sim voltar sempre para casa,
foi uma coisa que a gente sempre fez, né? Porque às vezes tu cai, aí caía eu, aí eu caía ele, aí um levantava o outro. Mas isso é legal você dizer, porque a gente não tá dizendo aqui que vocês estão imunes Não, pelo à contrário. maldade do mundo, ou, A nossa né? própria maldade, né? Porque Exatamente. a gente é nato disso, né? Uhum. É, A gente é egoísta, né? A gente tem que trabalhar todo dia isso, né? Todo dia a gente tem que a gente tem que matar a nossa carne todo dia pra Todo lembrar quem é que pôs a gente ali, né? É, a nossa vida é muito espiritual, né? Mais do que a gente possa imaginar, né? Eu até costumo falar que se a gente tivesse noção dessa questão espiritual, a nossa vida seria muito diferente, né? Porque eu falo assim, o que a gente está vivendo aqui é o reflexo do que a gente não está vivendo lá. É verdade. Né? Às vezes a gente fala, tem tempo para isso, tem tempo para aquilo, não falha aqui, mas falha lá, onde é a fonte, né? É. Então, isso desencadeia as coisas aqui, né? Porque quando você tem uma conexão com Deus, né? Que você falou de Roma. Aham. O que a gente sentiu lá? Roma, assim, eles são muito, assim, de Deus, família, mas eu senti que é mais religião. Que eu aprendi que religião é diferente de conhecer a Deus. É isso aí. Então, é muito pesado, assim, espiritualmente. É uma cidade pesada, é uma cidade historicamente sangrenta, de muito sofrimento. E quando você mora lá, você sente isso. Então, as pessoas são incríveis, o povo é incrível, é muito parecido conosco. Tem algumas coisas positivas, algumas coisas negativas. A gente sempre se pegou mais nas coisas positivas do local, até porque a gente é grato, né? Pela cidade, pelo povo, a gente é muito acolhido, a gente também acolheu bastante. A gente acredita que a gente viveu tudo que Deus tinha para nós lá e deixou, recebeu e deu. Aí o ciclo se acaba e você vai... A gente entende lá em casa, as pessoas têm muito problema com entender o ciclo da vida. Então, é muito difícil, porque às vezes tu quer uma coisa muito e aquela coisa chega. Só que chegou no momento que Deus não quer mais para você aquilo. Então, você tem que ter aquela força de falar, para aí, eu quero isso, Deus, mas eu me submeto e vou para cá. Então, a nossa volta para o Brasil foi isso. Sabe, assim, tinha tudo, assim. Tinha coisas, assim, que eu passei, acho que uns 8 meses no quarto, sabe? Orando, e aí fazia reunião, e aí eu via aqui, eu via ali. Não posso passar para ele, porque ele tem que continuar com a cabeça no clube que ele está. Sabe? Profissional. Você não pode abalar o cara, falar, não. Eu peneiro tudo. Quando eu vejo que bate com o propósito que ele quer, aí a gente vai almoçar, fala, olha, isso aqui, tem isso aqui, que é aquilo dos pilares que você falou e tal. Mas as coisas vão se desencadeando de uma maneira que, se você tem sensibilidade espiritual, você vê que não é aquele caminho. Apesar que enche os seus olhos. Como você sabe, né? Tudo que a gente tinha nas mãos e a gente resolveu abrir mão e fez uma escolha de vida, uma escolha pautada em várias outras coisas que para ele era mais importante, entendeu? Ô, Ju, e você, mulher, nesse meio? Você já sentiu alguma vez o desrespeito? Olha, todo dia. Eu tô até cansada, já até, sabe assim... Você já tá calejada Já disso? calejada, assim, nem perco tempo, sabe? No sentido que, por exemplo, toda reunião que eu vou fazer é aquele julgamento de pelo menos os primeiros 15 minutos da reunião, né? Tipo, aquela cara. Será que ela sabe mesmo, O que né? essa menina tá fazendo aqui? Aí também sou irmã, então sofro preconceito por isso, né? Porque é aquilo que eu falei para vocês, tem que ser preparado para viver o que quer. Tá? Porque eu sou irmã, que ele me dá esse prestígio de estar com ele. E eu me preparei, ele sabe, eu me reinvento. Verdade. Não é assim. Que hoje a gente cresceu ao ponto dele eu fora de campo, no meu mundo profissional, e ele dentro. A gente escolhe estar junto. É como um casamento, que se escolhe todo dia, que rega todo dia, que a gente vai esquecendo. Mas hoje a gente está junto por escolha mesmo, né? Então, assim, o que não me deixa desistir é Deus. Porque quando eu falo Deus, olha, tá difícil, não tá dando. Porque chegam uns limites que eu não quero vir ao caso aqui, porque são coisas que as pessoas nem acreditariam se eu falasse. E nem precisa, eu acho. A gente pode imaginar, né? Que deve ser um meio... Eles sabem um pouquinho. Nossa. Então, assim, o que acontece? Eu costumo fazer a leitura ali daquela pessoa que eu tô. Essa daí não acredita muito em mim, não. Essa vai ser a melhor. Porque aí você vai lá e, sabe? É essa que eu vou fazer quebrar a cara. Essa, quanto assim, mais assim, eu virei a chave, sabe? Então, assim, aí lembro sempre do Felipe, da luta dele, que é muito maior que a minha.
a luta dele é muito maior que a minha, entendeu? No sentido que é ele que está lá, todo dia, batendo com a cara, cumprindo horário, é uma vida comandada, treinando, sabe? Então, assim, aí eu lembro dos meus pais, né? Você tem que fazer isso. Aí lembra que, tipo... Aí é como diz a palavra, trazer à memória aquilo que te dá esperança. Isso aí. Aí isso aí que não deixou de desistir. É trazer essas coisas, assim, da raiz, da onde você começou, da dificuldade... a maior dificuldade que você sentiu. Você consegue perceber, e aí nem é espiritual para você e não necessariamente para a questão profissional. Mas você consegue perceber que Deus fez um baita movimento de trazer vocês para um clube onde a presidente do clube, né, também enfrenta essa coisa de por ser mulher, né? E aí Deus te traz para esse lugar porque, independente de Felipe, aí eu posso falar com muita propriedade, você tem muito para ensinar. Sim. A Conquest é uma empresa que tem como objetivo também revelar jogadores. Sim. E o princípio da Conquest ensina esses caras que serão revelados. Então, assim, quando a gente vê a Juliana Gomes nesse lugar, a gente não está nem falando de Felipe. Sim. A gente está falando de... Você tem noção o que Deus está fazendo? Assim, é claro para você isso, Ju? Olha, eu vim de uma reunião muito importante agora, né? Que a gente tem a Adidas há 14 anos. Eu fiz todos os contratos. E eu vim da sede deles agora e eu ouvi algo assim. Eu vi algo assim dos diretores, tinha uma mesa, sempre tem 10, 15 homens na mesa e só eu lá, né? E aí eles falaram isso, eles ficaram me ouvindo, porque hoje eu fui lá mais para ouvir, para sentir, sabe? Tem fases, né, da negociação. Tem que ser com muita calma, é muito uma coisa muito artesanal, sabe? Não é nada engessado. Aí eu leio, tipo assim, como está o espírito, quem é que está lá, como é que a pessoa está naquele dia, se é o melhor momento de falar aquilo ou não, esperar, sabe? Isso é muito legal, né? Que demais. Então, assim, aí, como eu falei que funciona com o Felipe, aí ele falou, cara, abre uma empresa, cara. Você não vai abrir uma empresa porque os meninos estão pesando demais, estão abandonados. O pessoal vende gato por lebre para esses meninos, porque eu sei que aconteceu isso com a gente. A gente não caiu em muita coisa porque nós não somos deslumbrados. Então, a gente sempre falou assim, a gente prefere um empresário, porque eu tive vários parceiros ao longo desses anos. E aí tem 4 anos que sou eu mesmo. Que chega num burrinho, mas que seja sincero e que compre a sua história, acredite em você e faça acontecer para você. Porque, às vezes, a pessoa é top, mas não vai ser top para você. A pessoa não vai resolver sua vida. Então, não adianta. Mesmo porque tá nesse meio, é um meio tão egoísta que muito. Cada um pensando em Isso si. Aí, e tá cada dia mais assim, né? Exato. Então, assim, com certeza, né? Por isso que eu tô falando isso, que não tem a ver com o Felipe, tem a ver com a sua história. Sim. Que eu fico olhando, eu falo assim, Deus, o Senhor vai fazer muito através da vida da Ju. Porque você vai ministrar essa molecada, né? Vai fazer o projeto isso. É esse. A gente, assim... Eu sei que tem vários tubarões, inclusive a Ed trabalha com um, que eu trabalhei. É uma pessoa que eu gosto muito, respeito, aprendi a gostar, a respeitar. Temos nossas diferenças, trabalhamos junto 4 anos, ele e o parceiro dele. Mas cada um tem sua forma de trabalhar, cada um tem sua vivência, sabe? Sua fé. Cada dia eu vou aprendendo, sabe? É verdade. E aí é só você, né? O ciclo acabou, cada um vai pro seu lado. Aprendi muito também, acho que eles também aprenderam, porque todo mundo pode ensinar, né? Então, verdade. Às vezes a pessoa sabe muito do dinheiro, mas não sabe da alimentação, né? É. Mas a família não tá muito legal, aí vê lá na tua família uma coisa que, pô, ali, né? É verdade. Porque uma coisa que eu vejo, assim, da gente é que a gente dá muito testemunho naquela coisa de ser a Bíblia. Porque, por exemplo, vai uma pessoa fazer um churrasco lá em casa, que a gente é muito de ficar em casa, né? Então, assim, aí elas veem a gente orando para comer, orando para isso, orando para aquilo. Elas ficam olhando, sabe? Assim, aí depois elas vêm falar, nossa, eu nunca vi. A minha irmã, ela tem um estúdio de pilates, né? Você viu, né? A Kátia, né? A Kátia, gente, pessoal de Santos que nos assiste. Avô. Ju, fala do pilates. Vou falar, gente, ó, para quem é de Santos, quer cuidar da saúde, quer ter mobilidade, que é uma coisa também que eu tenho muita dificuldade de aceitar. Eu sou muito resistente, só por isso que eu sou empresária e não atleta, porque não daria certo. Eu sei que ele vai ficar triste de eu falar isso, porque ele pega no meu pé, que ele quer me ver cada dia melhor, porque quando você é muito conectado, né, aí é bom e é ruim, porque se tá mal, vai todo mundo mal, tá bem, todo mundo bem. Então, vai na Voo Pilates Studio aí na Elbow, viu?
na Vila Rica, procurar a Kátia, É isso uma aí. baita profissional, uma mulher de Deus, dedicada. Estamos lá esperando vocês. Fala que viu no Redireção. Fala que viu no Redireção, gente. Vai lá no Instagram da Voz e marca, viu? E aí, o que acontece? É que eu tava falando? Peraí, vamos recapitular. Vai. Do que você vai fazer. Nós não estamos falando de Felipe agora, Tá. nós estamos falando do quanto Não você... sei nem como é que eu entrei na Voz, mas tudo bem. Não, porque a gente falou Sua de... irmã. da sua irmã, de Santos. Cada um tem o seu dom, o seu Isso, talento, isso. enfim. E a gente entende que você, Juliana Gomes, vai fazer diferença nesse meio, Sim, né? E aí, a gente tá falando dos valores, porque você tem parceiros, trabalhou com parceiros, Sim. tem a questão familiar. Sim. E vocês, enquanto família, têm essa A coisa... gente dá esse testemunho mesmo, nosso testemunho é muito de comportamento. Aí o que eu ia falar da Kátia... Oração Isso. pra comer. Essas coisas que as pessoas, tipo assim, elas veem outras coisas, porque, querendo ou não, é muito prostituída essa área do futebol. Então, realmente, tem muitas pessoas perdidas mesmo, família. Os pais começam a separar das mães, porque os meninos chamam muita mulher, é uma loucura. É verdade. Começa a destruir muita coisa. Aí o cunhado, aí quando vem de folga, meu Deus do céu. Aí vai, aí tem saída, tem não sei o quê, movimenta tudo. É uma destruição, assim, surreal. Se não tiver a noção, se não tiver Deus, raiz ali, é difícil. E a Kátia, lá no estúdio dela, o estúdio dela é com 2 amigas que formaram com ela. E aí tem uma delas que falou isso. Ela falou, nunca conheci ninguém com a família de vocês. Assim, no sentido, assim, não é que nada demais, mas, cara, eu nem me sinto lisonjeada com nada disso. Na Itália, eles idolatram a gente pela educação, pela gentileza, porque isso é comum, né? A gente... Isso é normal, né? A pessoa ser gentil com o outro não é uma coisa extraordinária. Então, o nosso testemunho maior é esse mesmo, do nosso cuidado com o outro. As pessoas ficam muito impressionadas. A gente movimenta céu e terra. Se um está precisando, não tem... Sai daqui, vai para lá. 2 da manhã, um tem precisando da faxina, vai todo mundo. 2 da manhã, no outro dia... Não tem essa. A gente se ajuda, entendeu? Daí todos eles... Todos, qualquer um. Ai. Todo mundo faz tudo. O Felipe pinta o que tiver que pintar. Não tem essa. Ele é a pessoa que você pode contar para tudo. Todos nós somos para tudo. E a gente tem um lema, que é, se todos continuarmos juntos, já ganhamos o que vier. Nossa. Então, se todos continuarmos juntos, já ganhamos o que vier. Porque estamos juntos, o mais importante é estar junto. Porque você passa, são mais cabeças para pensar, para orar. Sabe? Então, assim, tá junto. Para discernir, né? Isso. Uma coisa que você falou aqui que para mim vou levar para minha vida. Quando você estiver numa reunião, observa, sabe? Não, isso também eu fiquei pensando. Eu fiquei Ela tava pensando até falando, nisso. que eu fiquei assim pensando, é muito isso. É muito. Observe, você consegue Observa o entender que tá aquele falando, ali. né? Não adianta falar. Não, às vezes Ali não é o também momento. não, Eu aprendi muito com uma pessoa lá da Itália, que ela trabalha com um dos presidentes mais difíceis, assim, é uma pessoa, assim, um estilo mesmo, que é muito ocupado, muito business. E ela falava assim, eu preciso falar com ele. Ela falava, olha, calma, me dá uma semana. Que nessa semana eu vou ver um momento especial que você vai conseguir não só falar, vai conseguir atingir o seu objetivo com ele. A chance é 90%. Gente, nós estamos falando de Bíblia. Eclesiastes, há tempo para tudo. Tudo. Há tempo para falar, há tempo para Isso aí. calar. Isso aí. Eu aprendi muito isso agora. Isso. Eu também. Eu fiquei imaginando as minhas Fica reuniões. Eu vou começar a observar, sentir energia Sabe por quê? Às espiritual do vezes eu lugar. sou muito assim, elétrica. Eu e o Felipe é assim. Ele é mais paz, eu sou mais furacão, né? E aí ele fala, Ju, calma, eu falo, vai. Calma, eu falo, vai. Então a gente se conecta. A diferença de idade, né? Que ele tá com 30 anos, eu tô com... Ele tá com 31, eu tô com 38. Esses 7 anos é muito importante. Porque, às vezes, a visão dele é muito importante, a minha é muito importante. Porque eu não consigo ver a visão dele, eu consigo ver a minha. Mas a dele, ele compartilhando e a gente trocando isso, a gente tem as duas. Entendeu? Gente, é muito Então, isso. E como que Deus é incrível. Hoje de manhã, eu não sei se você viu que eu até coloquei no Instagram. Hoje de manhã eu eu assisti um vídeo de uma mulher falando muito isso que você está falando sobre observar. A da Da Top, Mônica. lá da Mônica Salgado. Ela falando que a gente tem que parar de querer agradar todo mundo. Porque Sim. o que a gente é o que a gente é. Mas o que a outra pessoa quer que a gente seja é o que ela quer que a gente seja. Cada um vai enxergar de um jeito. Isso aí. E sendo a gente do mesmo jeito, tem 1 milhão de jeitos que vão enxergar. É isso aí. É tipo assim, vai ter 10 pessoas, você vai ser a mesma para 10. As 10 vão ver como elas quiserem. Isso E aí. não é sobre você, é sobre cada uma
É isso aí. Tá Você vendo falou sobre tudo. você, mesmo você sendo só você. É. Do mesmo jeito que você tá aqui falando desse jeito, todo mundo aqui pode entender. E a Renata, ela é assim. Você, cada um de um jeito. Porque é o que cada um quer entender sobre você. Exato. E ela fala muito isso, a questão de que o que você pode lembrar de frustração na vida da pessoa. Tipo, Isso. o que você tá falando, você é aquele jeito, mas o que você traz na vida da pessoa que faz ela achar que você é desse jeito? Em cada um você lembra alguma coisa. Se você não observa, você não consegue ter esse discernimento, igual a Ju falou. Então, às vezes, você está numa mesa de reunião, você é levada por aquele movimento de assunto E e não sei aí, o quê. muitas vezes pode dar certo, como pode não dar, você acaba achando que é você, mas não é você. É o momento, É que o a que gente, pensam de a você, gente acaba não é, pensando muito na gente. Às vezes não é nada sobre a gente. não é nada sobre a gente, é sobre o... Mas a pessoa nem lembrou quase- de tu, ela falou com tu, Exato. foi embora, nem lembra mais. É Você verdade. tá lá matutando naquilo. Mas é nato, né, gente? Não é vocês, é da nós, gente. é todo mundo. É todo mundo, né? Que atira a primeira... É. Que atire a primeira pedra. Mas é muito isso. Eu fiquei... Ela falando que eu fiz, gente... Eu também, a hora que a Ju falou, eu fiquei, gente, eu vou começar a usar essa vou estratégia nas minhas reuniões. E hoje mesmo eu já tinha muito pensado nisso. Falei, gente, é muito verdade. O que a pessoa quer entender sobre nós é o que ela quer entender, e não o que a gente é. Sim. Aí você falando sobre isso, é muito isso. É muito. Observa, porque às vezes a pessoa não tá nem ali ouvindo. verdade. E você E isso tá, não vai ela muito longe, não. O próprio Eu sou dentro de casa, com péssima, o eu sou marido, isso. com o filho, com o irmão. É assim. Tem que ter um momento. Ô, Ju, e quando que você vai ter tempo na sua agenda para mentorar pessoas? Ah, eu tô esperando a senhorita, né? Mas agora você tá aqui no Brasil, Eu quero saber o tempo né? da sua agenda. Porque assim, tudo na minha vida tem muito um propósito, né? E eu tava querendo movimentar, você sabe, já há um tempo, mas eu entendi que não era o momento, porque Deus sabe melhor que nós aquilo que a gente tem que fazer. Então, ele tem uma visão master lá que ninguém tem, só ele. É. Então, meio que ele vai te falando, peraí. E aí, ele dá um jeito de me segurar assim que eu vou e fico fechada lá. Então, assim, eu quero pessoas como você, sabe? Que me conhecem, que sabem do meu propósito, que vai me levar para fazer aquilo que tem que ser de Deus, sabe? É. Porque não é só mais ser um livro, né? Como você sabe que eu tô... Nós vamos falar do teu livro, você já pode falar? Ah, Porque eu agora posso. ele vai sair, hein, Ju? Esperando a sua agenda. Não, agora você já chegou. Calma, eu tava esperando. Gente, agora até eu quero saber esse livro. Ela vai contar. É. Não, na verdade, o livro é o seguinte, porque eu sou muito aversa, assim, a gente, mas é muito, como fala, low profile, sabe como é que fala? É low profile. A Ju é do bastidor. Isso aí. Low profile. Ah, meu. É, mal sabe É bastidores, ela, né? vai. O que é low profile, gente? Me Eu perdoa. também não sei, minha filha. Tá aqui. É isso, é bastidor. Gente, é bastidores. Eu vou falar bastidores. É isso aí. Offline, ali no Você off. acha que todo mundo... Ela é cheia disso. É? Ela fala que eu, Eu sou o comecei cérebro. agora, porque tem uma menina que eu convivo que fala, aí eu tô falando, É. entendeu? E aí, assim, eu sempre... a minha vontade sempre foi ser o meu melhor da minha área e assim, ter como é que fala? O reconhecimento das pessoas da minha área. Eu nunca tive sonho de ser famosa, sabe? Eu acho que Felipe nasceu numa família perfeita, que lá em casa todo mundo é avesso a tudo isso. Que é tudo que eles precisam. Porque imagina, tipo assim, ele já tem um monte de gente o tempo todo. Que quer isso, quer foto, quer ficar com eles, quer saber da vida deles. Coisa... E família curiosa. Família que... A própria família. Ai, é um não, caos. deve ser um A gente não. A gente Mas, não ô tem Ju, nada você sabe que demorou pra eu aprender sobre isso, né? Que agora são 10 anos trabalhando Não, mas com eu isso. vou Sim. querer um vídeo pro meu pai. A Renata também. pode contar. A Renata, Qual ela tá mesmo, falando gente? aqui, Qual mas mesmo? ela cresceu nesse meio do povo famoso Ah. e das blogueiras lá da Autogiro e tal. E realmente, pra gente que tá aqui, nós três, a gente não tem isso. Sim. Mas a curiosidade, o quanto de muito. gente que chega e fala assim, ai, me ajuda lá a falar Não com é? um monte. E aí, tá aí no propósito que eu vejo que Deus tem. Porque, por exemplo, na Itália, que eu te falei que é o berço do catolicismo, pequeno país, o Vaticano, lá eles que comandam, é católico. É. E aí o Felipe teve muito esse impacto, né? Porque com o futebol é uma linguagem que Deus usou. É Porque verdade. converteu muita gente, porque a pessoa vai por ele, mas depois Deus pega. É verdade. Entendeu? Então, É verdade. futebol é uma língua de Deus, assim, não sei como é que fala, para alcançar pessoas. Isso é claro, entendeu? É o que a gente sempre fala, né? O Redireção, o podcast, levou 8 meses para nascer, porque a gente ficou orando e tal, resolvendo. E realmente, a gente chega em lugares que a gente sabe que algumas pessoas não vão chegar, né?
E é isso. Vem por um motivo e Deus laça Isso por aí. aquilo que é o propósito E dele. aí, voltando, porque eu fico fazendo esse rodeio de vez em quando. TDAH, hein? TDAH, gente. É nóis. Aí, É nóis. você perguntou do livro. Então, o meu Medicadíssimas. livro, o que que é? Eu quero me posicionar agora para poder viver essa nova jornada que eu tô conseguindo ter mais tempo, dedicar mais às coisas de Deus e a forma que eu encontro que eu posso fazer e que eu vejo a necessidade tremenda dessa área das famílias, ou gente que quer entrar na área, ou as mulheres que, né? É A verdade. Leila, você falou, me conectei muito com ela. A gente não teve muito tempo ainda, mas o pouco, você sabe, né? Quando se conecta, Você sabe. desde o primeiro momento, nas negociações, todo mundo falou, você é a Leila. Tem muita coisa em a comum, Juju vai foi fluir no muito camarote dela semana retrasada e encontrou com ela. Com quem? Com a Leila, presidente do Palmeiras. A Juju minha, a Juju. Eu já ia perguntar, que Leila? Você viu como ela é alienada? Eu falo, gente, Presidente. Leila, E a calma, Juju falou isso que você falou, Mas que Ju. bom, vai. Que Não, bom, a é Rê é bom. maravilhosa. Que bom, a gente Agora precisa você- de gente que não saiba de Não, futebol. Exatamente. Aí, Edilane, Renata. Que fale outras é coisas. a Ju, não sei o que, do Felipe antes. Quem, Edilane? Quem é? Mas você me fala aí alguém da tua área, eu também o não do sei. Felipe, menina, mas que Felipe? Eu tô até agora entendendo. Aí Ela depois é vai assim. pra É igual Felipe, quando ela não. vem com as blogueiras pra mim Ah. e eu não sei quem é. Daí eu Tá falo vendo? assim, Rê, quem é fulana de tal? Nossa, não sei. Então, gente, Enfim. vai me desculpando aí. Depois tá? a gente conta a história Desculpa no aí, bastidor pessoal. daquela que viria na igreja, mas o povo vem pra igreja pra ver o sogro dela, né? Ah, igual na igreja O lá com Hernandes os jogadores, é a mesma Ah, é coisa. verdade. É. E o seu livro? Então, aí o livro é o posicionamento, né? Porque como eu não queria ser conhecida de qualquer forma, né? Então, eu estava já satisfeita com o reconhecimento que eu tenho na minha área, né? Eu sei que todo mundo sabe de mim, né? Ali, as pessoas que É me verdade. interessam, entendeu? Então, agora, para falar de Deus, para expor isso para maior número de pessoas, o livro é uma ferramenta. Né? Aí, com Exato. o livro, é o pacote lá das palestras. É isso aí. Eu quero fazer bastante, assim, algo mesmo voluntário, né? Aham. E aí vai ter as outras mais destinadas, por exemplo, uma família de um jogador, ou um jogador. Aí, né, que eu não vou conseguir fazer com todo mundo. Então, vou ter essa coisa aberta ali, mais voluntária, ou coisas mais, né, para acessar o livro. Vou tentar fazer essas ferramentas para eu transmitir o máximo que eu puder desse conhecimento, dessa... Falo testemunho, né? O primeiro foco é esse. É. Aí depois tem outros livros que eu já estou na cabeça de... Não, como é tem que muita fala? coisa, Ah, né? gente, eu vou querer ler. Eu vou te mandar. Em breve com vai, certeza. agora vai ser. Não, tem que ir lá, como é que fala? Autografar na noite de autógrafo. Porque agora ela tá porque aqui no agora você Brasil. fica, eu só conheço ela agora, amiga. Então, Quero ver. entendeu? Ó, se não for por mim, vai pelo Felipe, que ele vai... Mas eu não sabia nem quem era o Felipe, né? Mas até agora ontem. você sabe. Mas E eu seu avô sei. sabe, seu pai, sei lá. Então, meu pai. Não, meu pai. O seu sabe. pai vai lá, que ele vai já. Meu pai É isso sabe. aí. Não, na minha família, eles sempre tiveram um carinho pela história do Felipe e da Ju, o Marcel, a Juju, enfim. Nada por causa de Palmeiras. Sim, é verdade. Aí, de repente, eles vêm pra onde? Pro raio do Palmeiras, que aquele Não, povo gente, é doido. Eu sou palmeirense desde quando eu nasci, porém eu não sei quem joga. Não. Desculpa, pessoal. Mas o mais legal de tudo isso é a história que você vem construindo, sabe, Ju? De perseverança mesmo, que é o que você falou, vontade de desistir ao longo desses 20 anos. Não, eu deve ia ter... falar sobre isso agora, porque daí antes de você chegar, eu postei no Instagram um vídeo Aham. e eu escrevi assim. Deixa eu só tirar o som aqui, né? Porque. Quer ver? Nossa, a pessoa só posta aqui. Eu postei, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Sim. Falando de você, né? Que você ia estar aqui e tal. E eu recebi bastante direct falando... Quer ver? Teve um aqui... Que... Tudo nesse sentido. Tô precisando ouvir sobre isso, porque está difícil. Aí eu fiquei pensando, enquanto você falou assim, para as pessoas entenderem que não é simples assim, né? Você está contando bem o por cima, Por cima. né? Então, é um testemunho de você olhar para as pessoas e falar, gente, é difícil, mas vai, Isso aí. né? Porque, às vezes, fala aqui e as pessoas podem até achar assim, a vida dela foi fácil, mas deu sorte, deu Sim. isso, porque... Calma. Essa palavra não existe A na tal nossa da palavra família. sorte
desculpa, mas será que não foi um trabalho, esforço, dedicação, Isso empenho? não é a vida de todos, não. Abrir mão de Exatamente. muita coisa que com certeza ele abriu mão de muita Abre coisa. ainda, né? Até E enquanto uma jogar. coisa muito Exato. interessante é o discernimento com relação ao que é de Deus para ele, né? Não, O que é que Exato. Deus tem para Porque ele, você o que é acha que Deus como tem. ser humano, uma hora, meu, E a gente se sobe na completa, cabeça. porque eu penso uma coisa e ora, e a gente conversa e fala a mesma coisa, entendeu? É o Espírito Santo. É. É isso. E se não for ligado no céu, meu, Isso o aí. mundo vem e faz assim, ó, vum. Isso aí. Daí o seu olho já cresce, Com porque é certeza. humano. É. Aí Deus vem e fala, vem cá, É o que a gente mais alimenta, né? Que a Volta. gente... como eu falo, que aquilo a gente mais alimenta dentro que sai para fora, né? Exato. Exato. Vi uma pregação sobre isso. É. Não, então, assim, a questão da sorte, Felipe até detesta, assim. Você brincar com ele, assim, sorte de quê? Trabalho todo dia, acordo todo dia. Fico longe Não do acorda pai, e vai da mãe, treinar, da não, pra família, ver. do filho. Treina, tem que comer Vai direito. 9 horas pro CT, chega 19 horas. Não Aí levanta, viaja vai 2, correr, 3 não. vezes por Treinar dia. pra ver se vai dar. Então, assim, não tem sorte Onde aqui. que tá? Tem o quê? A bênção de Deus, que te dá saúde. Porque eu, assim, durante esse tempo, você cansa, aí tem estafa. Aí a depressão nem sempre é tristeza. Eu não sou uma pessoa triste. Sou uma pessoa cansada. E às vezes as pessoas se confundem. É verdade. A Juliana é assim também. Entendeu? Assim, a gente não é triste. Eu sou. a Ela gente não é triste, cansado, ela é cansada. sobrecarregado. Não por culpa de ninguém, porque a gente É que sobrecarrega. exatamente isso. Eu sei. Não é isso? É Ela é exatamente isso. E a sobrecarregada. gente sofre por isso, porque o nosso corpo sofre e aí a gente falha, porque a gente, em algum momento você vai falhar. A gente consegue segurar, mas alguma coisinha você não pode ser 100%. E a gente se cobra por isso, né? Então, assim... Principalmente quando a gente é isso que você é. Isso. Você é a referência. Então, imagina todo mundo olhando pra você da tua família. Meu, a Ju tá mal. Todo mundo fica meio eu tô devendo perdido. bastante na área da saúde, já vou até falar, porque senão eles vão Nós falar. vamos cuidar Você não dela falou da agora, que saúde. agora ela tá no Brasil. Não, eu tô na luta. Inclusive, ontem o Felipe me ligou pra falar sobre isso. Felipe, tem uma... Faz ela ir correr, pegar as bolas. A ossa. Deus Não, mas me eu já tô no Pilates, lembra? Então, Voltei. eu nem no Pilates, eu é só preciso na de Monjauro mesmo. mobilidade Não. e dignidade humana. Eu quero viver bem. Eu não quero Sim, ser né? crossfiteira, esse Então, você negócio. já Mas eu tá- quero baixar aqui e não travar. Eu É quero isso ver aí. meus filhos Aqui, ó. bem. Eu quero andar de bicicleta com eles. Como eu vou fazer? Se não tiver mobilidade. É, exatamente. Porque aqui me conhece há um século, nada que eu faça, ela aprendeu. Claro que eu aprendi. Eu perdi 14 quilos depois de você. Você não tá feliz? Ah, mas é que você pariu, né? Pari. Até eu. Mas você sabe que eu conheço ela um pouco, né? Assim, tipo, falando assim... Bastante já, Ju. Bastante coisa. Assim, tô falando assim, porque você é um mundo, né? Nesse sentido. É. Eu sei que você é um universo. Então, eu conheço minimamente para entender que eu tô meio que pesquisando. Eu me pesquiso o pessoal da minha casa no sentido de ficar entendendo o ser humano e tal. Me entendo e me ajuda na vida, né? Eu percebo que as pessoas com o nosso perfil, elas têm muita resistência com o exercício físico. Muita. Essa daqui, Ela me xinga. 5 da manhã, todo dia. Eu chamo pra fazer as coisas. Sabe por quê? Porque a parte mental que a gente faz é muito cansativa. Exaustivo. Então você não quer mais sentir nada de cansaço. Você quer Exato. comer um Gente. negócio gostoso, E Gente, ser feliz. ficar com. Sabe assim? a minha nova terapeuta. Só que o caso que a gente precisa fazer. Não, mas é eu. isso. Não, mas eu tenho que ficar no espelho e falar isso pra mim, que o Felipe vai dar risada, tá? Se eu estiver te dando esse conselho. Mas é a percepção que eu tô trabalhando na minha mente, que eu falo pra ele, pô, eu tô assim. Eu não sou assim, não nasci assim. Mas eu me moldei E Ju, assim. Tem que isso que você tá desmontar agora. falando é tão real que eu não treino. Não, seus posts lá, eu choro. Porque eu falo, meu Deus, é porque eu não gosto de falar superficial. Eu te ligaria. A porque gente você não tem tempo. conversa. É. Mas acontece que eu falo, cara, eu queria falar isso hoje, ela tá falando, meu. Mas é isso, Ju, porque assim, ó, eu tô nesse processo de dieta que eu falei com a Rê, não consigo treinar, zero preguiça, igual você, Não é ligada preguiça. no 220. Aí eu Porque gente perdi. preguiçosa não faz um texto que a gente faz. Hoje eu pesei, né? Eu perdi Mas 14 talvez a quilos. preguiça é com nós mesmos. É. Porque você cuida de tanta gente que chega uma hora que você fala, meu, não dou conta mais. E eu perdi de massa magra, desses 14 quilos, 1 quilo só. É resultado Vamos de ver se você atleta. posta, tá? Isso é resultado de atleta. É É de alguém que tem que atleta. treinar. De atleta. O médico falou pra mim, falou, calma, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas agora, a gente entrevistou a Vivi Martinello e Deus falou muito comigo através dela. A questão isso que você falou, eu vou fazer exercício agora, mas não é mais porque, é porque tem que fazer. É mobilidade. É o que aquela você falou coisa do da Pilates. vida adulta que a gente faz pra É tudo, só não faz pra nós adultolândia, mesmos. né? Tem que fazer, Exatamente. É feito. Porque eu sei que eu sou... E melhor do que é perfeito é feito, né? Exatamente, é isso aí. Melhor do que Nada de perfeito é crossfit, feito. não sou desse estilo, não quero ser. É isso Quero aí. ter mobilidade, saúde,
tá com, né? Índice corporal da gordura por causa do fígado, por causa disso. É isso aí. Daquilo, tudo em É dia. isso aí. Vai, Como super bem, nunca fui pessoa do beliscar, do comer errado, não. Tive uma condição traumática 3 anos atrás, que todo mundo sabe. E é isso que você falou, é um nível de exaustão mental tão grande que parece que eu corri uma maratona, entendeu? Todas as pessoas do nosso perfil, Deus tem me conectado muito com pessoas assim, como se fosse para eu ver o meu espelho. Sabe? É tanto que eu vejo isso. muito isso quando eu vejo lá você posta. Que eu vejo mais você lá, porque a gente não tem muito tempo de tanto se falar, né? Também lá, né? Então eu falo, caraca, meu Deus do céu, olha aqui, eu sou assim, eu faço isso, eu sinto isso. E aí tu fala, caraca. E é engraçado, que daí você fica, se dá bem com quem não tem nada a ver. Eu e a Juliana, a gente não tem nada a ver de nada. Nada que fala assim, nossa, a gente é parecida. Não tem mais nada que você fala, não. E todo mundo comenta. Gente, Vocês duas se completam. E por é causa muito disso. difícil, O Felipe é assim. Ela é toda assim, eu já venho... Mas quem é? Então eu não vou dando importância pra aquele nível. Ela chega com o nível lá, eu vou. Quando ela vê, ela já tá assim, falando normal. Eu falo, tá, agora vamos conversar então. Mas é Mas isso eu mesmo. acho que isso é importante. Não. Eu falei que ia ser assim com ela. Gente, chocada. Ai, Acabou. gente, eu falei pra Ju que ia passar rápido, só que eu não imaginei que tão rápido, né? Nosso Amor, eu cronômetro olhei Ai, já foi era. maravilhoso, adorei, gente. Você vai ver. Esse é só o primeiro, tá? Depois a gente vai fazer o do obrigada. livro. Vai fazer o do livro. Nós vamos fazer. Calma, nós temos muita coisa, porque bom. agora nós temos Juliana Gomes no Brasil. Oh, meu Deus. Não, gente, ó. E daí já segue ela no Insta, já curte, já comenta, já manda pra todo mundo também, né, amiga? É isso Porque aí. agora ela tá no É Brasil, isso aí. né? Vamos Segue lá, segue a aproveitar. Conquest também. Você É isso quer aí. saber um pouco mais. Somos apaixonados por gestão, é uma empresa familiar, né? Que nasceu com essa necessidade de cuidar desse atleta que acreditava tanto nesse sonho que a gente falei, vamos todo mundo junto nessa. É Né? isso aí. E é isso. É isso, gente. Vai ser uma benção. Ju, E aqui, obrigada obrigada. mais Ó, uma vez. E a Amanda- Deus te Você é uma abençoe. linda. Tá. Dona Eu também sou de Elza. verdade. Não, ó, e Um você beijo que pra é todos, mãe, meus amores. né, amiga? Deus abençoe a Que todos. acha que teu filho pode ser um jogador. Isso. Acredita, gente. O Bento tava... Quando você tava falando, eu fiquei pensando, o Bento falou que ele quer ser o Spider. Agora eu tô aqui pensando como eu vou colocar esse sonho pra conquistar, né? Mas tudo bem. Mas você vai achar, é só você pensar. que a hoje eu vou mãe enfiar umas teias A mãe nele dá lá. um jeito. é um jeito. É hoje mesmo dona que vai virar Elza- teia lá dele, que ele vai ver só se a mãe dele tá assim nas É teias dele. isso aí. Às vezes só parece bobagem, mas isso vai produzir o que ele no futuro vai gente, alimentar. Lembra o que a Ju falou? Já vislumbra o que tá lá na frente. isso aí. Já, né? Eu tava apoiando ele. Falei, é isso aí, filho, vamos ser o Spider. Mas tem que trabalhar aqui para chegar lá. Não É pode... isso aí. Porque assim, o que acontece da sorte que eu falo é que meu pai sempre falou assim: sonhar à noite, trabalhar de dia. Sempre. Glória a Deus. Porque senão É as isso aí. pessoas ficam sonhando sorte, só não é assim, gente. Olha a sorte. No correndo lá, Olha a trabalhando. sorte, tá Vou acordando mostrar 5 pra da vocês manhã a e sorte. dormindo Segue lá pra ver a meia-noite. Deus sorte. me livre. Obrigada pela audiência. Manda pra todo mundo esse beijo. episódio e até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.